Bem-vindos à aula, eu sou o professor Darlon e nós vamos falar hoje sobre a República das Espadas. O que foi a República das Espadas? Foi o período da história do Brasil em que foi implantada a nossa primeira república, de 1891 a 1894, através de um golpe militar, né? A gente vai ter a implantação da República do Brasil, que aconteceu em 1899, liderada por então a figura central foi o Deodoro da Fonseca, e esse mesmo se tornou presidente, e o seu vice foi o Marechal Floriano Peixoto. Deodoro, como bom militar que era, ele tinha dificuldade em articular com os outros setores da sociedade, né? Então a gente vai ter assim períodos em que a gente vai ter vários levantes populares e vários levantes da sociedade civil, entre eles um levante armado liderado pelo almirante Custódio de Melo, em 23 de novembro de 1991, que vai culminar com o afastamento do Deodoro da Fonseca, né? Ele vai pedir sua renúncia. Deodoro da Fonseca, ele legalmente governou o Brasil como presidente por 9 meses. Durante o seu governo a gente vai ver que ele mal conseguiu gerir o Brasil. Foi realmente um período muito conturbado. Coube então a Floriano Peixoto consolidar a República Brasileira. Durante esse período foi instaurado no Brasil também a sua primeira Constituição, a primeira Constituição republicana, certo? E essa Constituição republicana ela tinha algumas características. A primeira era o federalismo, o Brasil deixava de ter suas províncias e tinha agora as suas federações, né, os seus estados, tinha a sua escolha de presidente, escolheu a forma de governo presidencialista, o voto universal masculino, entre aspas, porque assim os homens poderiam votar, mas analfabetos, praças, padres, mulheres, negros e analfabetos não tinham direito a voto ainda, né? Então o voto era universal entre aspas, certo? Nós vamos ter também aí um avanço importante, que é os registros de casamento, de óbito e de nascimento, que antes era prerrogativa da igreja, agora passava a ser prerrogativa do Estado. A gente vai ter alguns problemas econômicos justamente causados pela política de encilhamento do Rui Barbosa, que permitiu que o Banco Central produzisse dinheiro para emprestar aos oligarcas, aos grandes comerciantes, aos produtores de café, e isso provocou uma desvalorização, uma inflação muito grande no Brasil. O Rui Barbosa é uma figura interessante, porque ele entrou para a história como um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve, né? A Águia de Haia, ficou assim conhecido pelo seu famoso discurso em Haia. Mas ele tem duas medidas que, assim, põe em xeque essa posição dele. A primeira é essa política de encilhamento, e a segunda é que ele ordena, né, que sejam destruídos os documentos que falam sobre a escravidão no Brasil. E isso, para nós historiadores, é muito ruim, porque hoje a gente tem pouquíssimos documentos que falem sobre esse período da história do Brasil. Ele fez isso, claro, com as boas intenções. Ele achava que isso maculava a história do Brasil. Já visto que nós fomos o último país das Américas a libertar seus escravos, né? Nesse período, nisso aí ele está certo, né? O Barbosa, ele era o ministro da Fazenda, é o equivalente ao nosso ministro da Economia, e ele teve largos poderes nessa época. Mas vocês viram aí que o Brasil não estava numa situação muito boa, né? A gente vai ter aí uma situação de inflação a ser controlada muito séria, e que os militares não tiveram sucesso nisso aí, né? Foi que um dos motivos que levou justamente a impopularidade do Deodoro, e forçou o Floriano a tomar várias medidas severas. O Floriano Peixoto é uma figura interessante, porque ele, apesar de ser um cara que ele promoveu taxas aduaneiras, né? Ele teve várias medidas econômicas com cunho protecionista para proteger o mercado brasileiro. Por um lado, ele era muito bom nesse sentido aí, por outro, ele era muito duro com as revoltas e com seus opositores. Ele era tão duro que ele ficou conhecido como o Marechal de Ferro, né? A gente vai ver que em 15 de novembro de 1894 chega ao fim a República das Espadas, né? E vai ser eleito nosso primeiro presidente civil, o Prudente de Moraes, né? O paulista Prudente de Moraes. Começa assim a República das Oligarquias, que futuramente a gente vai conhecer como a República Café com Leite, em alusão aos oligarcas paulistas, né, os produtores de café, e os oligarcas mineiros, produtores de leite. Mas isso a gente vai ver numa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, desculpe alguma coisa, certo? A gente se vê na próxima aula. Curtam aí, pesquisem no livro de vocês, certo? E a gente se vê na próxima aula, tá, galera? Valeu, fiquem em casa, até mais.